episódio de hoje eu convidei a doutora Camila Toffoli para um bate-papo sobre síndrome dos ovários policísticos. A Camila é médica, graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, fez residência em ginecologia e subespecialização em reprodução, com mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em reprodução humana pela Associação Médica Brasileira, pela Febrasgo, e docente da Universidade Federal de Uberlândia desde 2010. Ela também é coordenadora de residência médica em ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Uberlândia. E vamos lá, Camila! Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui com a gente e tá no ar um outro episódio do podcast. Vamos lá! A honra é toda minha de estar aqui com você, que é uma querida, maravilhosa e que sempre me ensina tanto, né? Que foi minha mestra na residência, minha R+, que a gente fala, né? Minha superior, e aí hoje a gente poder estar junto aqui. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Ah, beleza, Camila. Obrigada a você. Camila, a gente não sabe por que algumas mulheres têm a síndrome dos ovários policísticos, que acho que a gente pode abreviar por SOP, né? E eu costumo explicar para as pacientes, né, que eu atendo, que tem alguns hormônios que a gente produz no cérebro que regulam a nossa ovulação, que chama LH e FSH principalmente. E eles não andam de mãos dadas para estimular o ovário a ovular, né? E aí, o que você me fala sobre isso? A gente fala assim, que na mulher que não tem problemas hormonais, a mulher, né, normal, ela tem um predomínio desse FSH quando ela vai iniciar o ciclo menstrual. Então, a gente tem que ter cada fase do ciclo uma predominância desses hormônios. Primeira fase vem esse FSH, que estimula o folículo que vai ovular. E na horinha de ovular, ela libera um outro hormônio, que é o LH. O LH rompe o folículo, rompe o óvulo e torna essa mulher fértil. A mulher com SOP, isso está tudo desequilibrado. Então, a gente fala que esse FSH está baixo e o LH, isso faz com que ela entre num estado de falta de ovulação. Ela não ovula, não vem aquele óvulo, né, que vai crescer, que vai romper, e aí ela não ovula e a menstruação fica toda bagunçada, podendo ter dificuldades para engravidar. Então, a gente tem um mecanismo de descontrole hormonal. E tem algum fator que a gente pode considerar de risco, mesmo a gente não sabendo por que algumas mulheres têm a SOP? Então, é um enigma, né, Débora, a gente saber o que causa a SOP. Acho que isso, assim, é um motivo de muito debate, mas hoje o que a gente pensa é que é uma doença de cunho genético. Ela tem uma causa genética, não um gene. Então, não quer dizer, por exemplo, minha mãe não tem, como que eu vou ter? Não é tão simples assim, são vários genes que podem dar. Então, às vezes, você pode ter de alguma tia, de alguma outra pessoa que teve na família, então o componente genético é uma das causas, a gente não consegue mudar esse componente. Agora, muitos fatores ambientais modificam, na verdade, a expressão da doença. Então, a gente fala assim que, por exemplo, dependendo da questão do peso, né, o principal deles é o sobrepeso e a obesidade. Quanto mais obesa é a mulher, mais eu vou ter a manifestação da SOP. Então, às vezes, ela vai ter a tendência de ter a SOP do ponto de vista genético, mas se ela conseguir manter um bom nível de atividade física, se alimentar bem, cortar bastante açúcar e carboidrato, a manifestação clínica às vezes não vai aparecer com tanta intensidade. Então, a gente não pode dizer que a gente tem como evitar o que é genético, porque a gente nasceu com aquela tendência, né? Porém, a gente pode diminuir a manifestação de uma tendência genética. É a mesma coisa, por exemplo, com câncer de mama, né? Às vezes você tá com o genético do câncer de mama, aproveitando que nós estamos no outubro rosa. Se você fica obesa, se você fuma, se você não come direito, a manifestação desse câncer é muito mais provável do que numa mulher que come direitinho, que mantém um peso saudável, que faz exercício. Então, a gente diria que a obesidade e o sobrepeso são os fatores que mais influenciariam nessa manifestação clínica. Tá. Ô Camila, então, falando em manifestação clínica, quais são? O que você pode falar pra gente? Podem ser as mais variadas possíveis. Então, a gente pode ter, desde aquela mulher que tem principalmente o transtorno para ovular, e, portanto, ela tem infertilidade ou subfertilidade, ela tem dificuldade de engravidar.
Então, não é que ela não engravide, mas às vezes ela demora mais tempo para engravidar. E algumas, os casos mais severos, realmente só com auxílio médico que elas vão engravidar. Essa é uma manifestação. E no corpo da mulher que a gente mais vai ver é aumento de pelos, então a gente vai ter pelos grossos, por exemplo, naquela região aqui no tórax, na região lombar, na região infraumbilical. Então isso a gente chama de hirsutismo, excesso de pelo, primeira coisa, além da infertilidade. Além do pelo, ela pode ter acne, ela pode ter queda de cabelo, e isso são as manifestações externas. Dessas manifestações externas, eu posso ter as manifestações metabólicas. E a principal delas é o aumento do risco para diabetes. Então, ela tem mais risco de se tornar pré-diabética, ela tem mais risco de ter transtornos do metabolismo das gorduras, né? O colesterol ruim aumenta, o triglicérides aumenta, gordura no fígado, tá? Então, uma série de transtornos metabólicos. E até aquela apneia não obstrutiva do sono, que é aquela mulher que tem ronco ao dormir, né? E obstrução nasal ao dormir. Tudo isso é manifestação de SOP. Então, ela é uma doença de muitas caras. Tem muitas, não tem uma cara só. Você pode ter combinações de achados para cada mulher, né? Elas não vão ser todas iguais de jeito nenhum. Tem um leque de apresentações, né? Sim. E falando nisso, Camila, às vezes a gente chega com aquela paciente que menstrua certinho e que vem com ultrassom que fala que tem ovário policístico. Dá pra gente só fazer o diagnóstico pelo ultrassom? Como é que é? De jeito nenhum, né? Então a gente fala assim, que o que a gente menos valoriza é um achado isolado de ultrassom. Ultrassom, ele significa que ela tem vários folículos. Hoje a gente tem uma tendência de não chamar mais de microcisto. A gente fala que é uma paciente que tem muitos folículos, que é as casinhas do óvulo, fala. É muito óvulo que ela tem no ovário, né? Então, assim, isso a gente vê no ultrassom. Uma menina de 20 anos de idade, essa menina, se eu faço ultrassom, ela tem muito óvulo, porque ela é novinha. Então, ela está muito fértil, ela tem muito óvulo. Que hora que isso começa a me preocupar e eu penso em SOP? Quando, além do achado do ultrassom, eu associo mais um ou dois achados. Então, o ultrassom é um deles. Quais são os outros? Excesso de pelo, né? Ou excesso de pelo ou excesso de hormônio masculino no sangue. A gente dosa aquele hormônio que chama testosterona, que hoje está na moda, que o pessoal põe chip. As mulheres com ovário policístico não precisam pôr chip, ela já tem testosterona alta. Então, se ela tiver testosterona alta ou excesso de pelo, é um sinal. Ou a menstruação irregular sem ovulação, são os sinais mais importantes. E aí sim, se eu tiver esses achados associados ao ultrassom, eu falo que ela tem SOP. Só o ultrassom não faz diagnóstico em ninguém. Principalmente em mocinhas, em adolescentes. Tá? Ai, que bom, Camila, porque às vezes a paciente já chega rotulada, né? Rotulada, eu tenho ovário policístico, eu tenho, ai meu Deus, que isso vai dar infertilidade ou câncer ou alguma coisa. Então, a gente precisa desmistificar muito isso, né? E Camila, deixa eu te falar, já que a SOP, a gente não tem uma causa definida, não tem uma cura definitiva, né? Então, em linhas gerais, como que a gente faz o manejo dessa síndrome para quem tem? Então, eu falo assim, que a gente vai ter um manejo dessa paciente dependendo da fase de vida em que ela está. Se ela é, por exemplo, uma adolescente, provavelmente o que vai incomodar ela vai ser pele, né? Porque adolescente com acne, adolescente com pelo, isso é uma tragédia consumada. Aí a gente vai tentar melhorar o efeito estético. E isso nós vamos conseguir muitas vezes com bloqueadores hormonais. Por exemplo, uma pílula, né, habitual, que vai reduzir a produção da testosterona, melhorando a pele da paciente. Além disso, essas meninas podem ter a demanda de ter uma menstruação regular. O contraceptivo também ajuda nisso. Então, não quer dizer que você usar uma pílula vai sarar a paciente da SOP, né? Mas enquanto ela usa, nós estamos tendo controle de sintoma, né? Então, naquele momento está controlado. E aí a gente pode associar a essa pílula um outro bloqueador, por exemplo, um diurético, que chama espironolactona, que melhora muito a pele também, melhora a acne, melhora os pelos, então a autoestima dessa menina, né? Com o passar do tempo, muitas vezes essa menina que não queria ter filhos, que queria uma pele boa, ela vai querer engravidar.
E aí nós vamos entrar numa outra fase de cuidado, em que se ela, aí eu começo a orientá-la, né? Primeira coisa que ela tem que fazer, perder peso, manter um peso saudável, manter uma dieta saudável, tentar engravidar. Se não conseguir, a gente começa a precisar, às vezes, de usar indutores de ovulação. A gente usa remédios para fazer com que ela ovule. E a gente é muito bem sucedido nisso. Se a paciente tiver uma parceria bacana com a gente, conseguir perder peso, fazer as medidas comportamentais direitinho e usar o indutor, a gente consegue um bom sucesso de gravidez sem precisar de nada mais complicado, só com remedinho oral. E algumas dessas nós não vamos conseguir. E aí elas vão precisar ir para fertilização in vitro, que são técnicas mais, né, avançadas, mais caras e mais invasivas. Mas vai ser a minoria, né? E à medida que esta mulher, ela vai passando ali para os 40, 45, pré-menopausa, ela começa a ter principalmente as manifestações metabólicas, que são o pré-diabetes, o colesterol, né, alto, e aí a nossa visão vai ser outra. É corrigir o colesterol, é prevenir a pré-diabetes, é melhorar a apneia do sono, é cuidar do fígado gorduroso, que às vezes ela tem, né? Eu falo que é bacon no fígado, vai dando um baconzinho no fígado, a gente tem que... Todas essas manifestações metabólicas, elas vão sendo acessadas uma a uma, dependendo do caso de cada mulher. Outra coisa que a gente tem que olhar é que quando elas vão chegando próximo ao climatério, são mulheres que, como a vida inteira, às vezes a ovulação foi irregular, elas têm aumento do risco do câncer de endométrio. Então, a gente também tem que atuar prevenindo, olhar como é que está esse útero, ver se vai precisar de um hormônio que chama progesterona, que é para reduzir esse risco. Às vezes a gente põe até a Mirena, que é um DIU hormonal, que, né, vai ter uma prevenção aí também. Mas ela pode fazer a terapia hormonal sem nenhum problema, não tem contraindicação, né? Então, eu falo que é isso, é de mamanda caducando, a abordagem vai variar. E sempre ela vai estar precisando de andar de mãos dadas com o ginecologista, né, Débora? A gente vai para cada fase uma demanda. E melhorando a qualidade de vida, né? Com dieta, exercício, isso ajuda muito nas pacientes com SOP. As que entendem isso, a gente fala que é outra vida, né? As que entendem, assim, conseguem encampar isso, né? Acho que é bacana, assim, dá outro resultado, né? Maravilha, Camila. Você conseguiu deixar bem simples e desmistificar muito a questão aí da SOP, porque as pacientes parece que vêm com uma cruz tão pesada, né? Quando fala de SOP desde lá da adolescência, carrega isso. E Camila, o que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente aqui? Para essas mulheres com SOP, eu acho assim, que eu costumo falar no meu consultório, que a SOP não vai impedir ela de fazer nenhum dos sonhos que ela traçou para a vida dela. Não vai impedi-la de ser mãe, não vai trazer maiores doenças para ela se ela fizer os cuidados certinhos. Então, a gente fala que é viver com a SOP. Que ela não vai morrer de SOP, ela vai morrer com a SOP. Às vezes, na verdade, na menopausa, no climatério, vai sumindo. Mas, assim, você vai viver a vida inteira com isso, mas você não vai morrer disso. Aprenda a viver com a doença, aprenda a mudar a sua vida com essa doença, que não é bem uma doença, é uma condição, né? Eu falo que é uma condição. E aí tudo se encaixa, tudo dá certo. E muitas vezes a gente nem precisa de tratamentos mais agressivos. Uhum. É isso aí. Camila, super obrigada, foi um bate-papo incrível e eu acredito que essas informações vão ajudar bastante as mulheres em todas as faixas etárias que estiverem escutando a gente, né? E como é que o pessoal te acha na rede social? Que eu sei que você fala bastante sobre endocrinologia ginecológica, sobre reprodução. Meu Instagram é Cantófoli, Toffoli com 2 Fs. Tá. CAMTOFFOLI, @Cantófoli. Tô lá e se vocês quiserem, vai ser um prazer. Tá bom, Camila, um beijo e muito obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada a você, Débora. Beijo. Um abraço. Até. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.